Assim Salomão terminou o templo do Senhor e o palácio real. Realizou com êxito tudo quanto havia planejado fazer no templo do Senhor e no seu próprio palácio. Então o Senhor apareceu a Salomão de noite e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi este lugar para mim como templo de sacrifício. Se eu fechar o céu para que não chova, ou se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou se enviar a praga entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença, e se desviar dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Escolhi e consagrei este templo, para que o meu nome esteja nele, para sempre, e os meus olhos e o meu coração estejam perpetuamente fixos nele. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado. Mais uma vez oramos agradecendo pela leitura da tua palavra. Pedimos, Senhor, mais uma vez o auxílio do Senhor, a capacitação do Senhor, nessa responsabilidade tão pesada que temos de pregar a tua palavra, Senhor. Capacita-nos, Senhor, para ministrar, para entender. Abre os nossos corações, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, Senhor, para entendermos a realidade da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muita gente conhece o contexto dessa passagem. Salomão era filho de Davi. Davi, ele tinha um sonho a realizar para Deus, que era construir o templo de Jerusalém. Só que Deus não permitiu que ele construísse. Deus deu a ele a planta, deu a ele o projeto, deu a ele o desejo, mas por uma série de circunstâncias, a Bíblia diz que a mão de Davi havia sangue, e Deus disse: não, olha, você não vai construir, mas o seu filho, o seu descendente vai fazê-lo. E assim aconteceu. Um sonho de décadas, depois de 7 anos, aquele templo é construído. E o capítulo 7 é exatamente um dos momentos onde Deus está manifestando a sua glória, testificando que ele realmente aceitou aquele templo. Aquele templo era realmente uma obra suntuosa, uma obra grandiosa. Hoje a gente usa a expressão templo, mas eu já ensinei à igreja que nem é correto chamar esse espaço aqui de templo, porque não é essa a visão neotestamentária que a Bíblia traz para nós sobre o espaço de adoração. Mas naquele momento, dentro da dinâmica da relação de Deus com o povo, assim era. O templo de Jerusalém fazia parte de um contexto, de uma aliança que Deus tinha com o povo. E dentro daquela aliança, Deus estabeleceu que ele queria que fosse construído um templo, um espaço físico, uma construção de pedra, uma obra, e naquela obra haviam ali compartimentos, espaços, e aquela obra feita de acordo com uma planta revelada por Deus, seria um lugar de encontro com Deus, seria um lugar onde Deus se manifestaria ao seu povo Israel, o povo da aliança. E aqui no texto que nós acabamos de ler, Deus se manifesta a Salomão e fala com ele: olha, Salomão, este lugar que você construiu realmente é um lugar abençoado. Esse lugar é um lugar que eu aprovei. Eu quero dizer para você que eu estou comprometido com este lugar, estou comprometido com este povo. E aí então, a gente encontra a leitura que nós fizemos aqui. E aí, meus amados, Deus, ele se apresenta, e aqui nós vamos ver algo muito especial nesse texto. Porque quando Salomão, que era um homem que tinha muitas virtudes, mas tinha os seus defeitos, todos nós sabemos o que aconteceu com ele depois, ele tem esse encontro com Deus. Esse encontro de Salomão com Deus vai revelar muita coisa para nós hoje.
Uma história que aconteceu há milênios atrás, ela tem muito a nos falar nesse tempo, e a nós especialmente. Porque Deus, Ele se manifesta aqui como um Deus que se apresenta. Ele não se manifesta, Ele não se mostra um Deus oculto, um Deus escondido, um Deus que não está disposto a se relacionar conosco. Ao contrário, a Bíblia diz que o Senhor apareceu a Salomão de noite. De alguma forma houve aqui uma manifestação de Deus. O que é que isso diz para nós? O nosso Deus é um Deus que se apresenta, é um Deus que se dispõe. No verso 15 ele diz assim, ó, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Que lugar era esse? O templo. Então Deus está revelando a Moisés, Moisés, eu sou um Deus que se apresenta, eu sou um Deus que se dispõe. Isso aqui, irmãos, amigos, isso é muito importante para nós, porque a Bíblia está dizendo para mim e para você que o Deus a quem nós estamos aqui buscando nessa noite, não é um Deus que se esconde, ainda que Ele seja um Deus misterioso, não é um Deus que está indisposto em relação a nós, ao contrário, o Deus que se manifesta, que se revela na Bíblia, é um Deus que se apresenta, é um Deus que se revela, é um Deus que se dispõe na nossa direção. E isso é maravilhoso, saber que eu posso me relacionar com um Deus pessoal, um Deus real, um Deus que apesar de ser grande, de ser santo, de ser extraordinário, de ser tremendo, de ser de outra categoria, de uma dimensão que nós nem conseguimos entender, mas com todas essas realidades, características extraordinárias, sobrenaturais, Ele é um Deus que se dispõe na nossa direção. Às vezes é tão difícil, irmãos, a gente falar com uma autoridade humana. Às vezes o camarada era seu vizinho, você conversava com ele todo dia você dava bom dia, boa tarde para ele, aí ele vira vereador, você não vê mais. Para falar, você tem que marcar a hora. Passa do seu lado, parece que nunca cresceu com você, mas parece que nunca te viu na vida. Era seu companheiro de trabalho na empresa, foi promovido, agora até para dar bom dia é difícil. Era uma pessoa que você conhecia, era às vezes até parente, mas agora tem um cargo público, tem uma posição social elevada, virou autoridade em alguma coisa na sociedade. A pessoa parece que se torna inacessível. Mas nós estamos falando aqui não é de um homem que foi promovido, de alguém que foi eleito, de um presidente, de um diretor, de um vereador, de um deputado, de um juiz, de um senador. Nós estamos falando aqui do Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos senhores, aquele que reina, que construiu, que criou, que estabeleceu a sua lei, aquele que mantém esse universo na palma da sua mão. A Bíblia diz que esse Deus, Ele se dispõe à nossa direção, irmãos. Ele se apresenta a nós. A Bíblia diz que o Senhor apareceu a Salomão. O Senhor se revela a Salomão. Isso mostra que esse Deus, além de ser um Deus que se apresenta, que se dispõe, é um Deus que se relaciona conosco. Ele quer se relacionar com você, Ele quer se relacionar conosco. A Bíblia fala aqui, no verso 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, ou seja, esse é um Deus que faz alianças, que se relaciona. O que são as alianças que Deus faz? São modos de Deus se relacionar conosco. Deus tem as suas maneiras. Deus nem sempre se relacionou da mesma forma. Todo o relacionamento de Deus conosco está baseado na graça, mesmo no Velho Testamento, porque Deus não tinha obrigação nenhuma de procurar ter um encontro com Salomão. Deus não tinha obrigação nenhuma com Davi, Deus não tinha obrigação nenhuma com Abraão, Deus não tinha obrigação nenhuma com Noé, Deus não tinha obrigação nenhuma nem com Adão. Mas Deus, na sua graça, Ele se manifesta, Ele se apresenta, Ele busca um relacionamento conosco. É por isso que a gente ensina que o cristianismo bíblico, ele não é simplesmente uma religião, porque uma religião, ela é caracterizada pelo quê? É um conjunto de normas, que se o indivíduo, ele se propõe a caminhar dentro daquelas normas, então ele diz, bem, eu sou religioso, e eu acho que eu estou fazendo a minha obrigação, e a minha obrigação religiosa é essa, e a divindade a qual está ligada a essa religião vai estar satisfeita comigo, porque eu estou fazendo aquelas obrigações que a minha religião determina. Isso é uma religião de forma bem simplória explicada.
Mas Deus, ele não é um Deus religioso nesse aspecto. Ele é um Deus relacional. Ele quer se relacionar comigo e com você. Ele quer ter ele quer ter uma aliança conosco. Um relacionamento de intimidade, um relacionamento de diálogo. Ele é um Deus que interage conosco. É um Deus que ele se coloca numa posição em que ele diz para nós na sua palavra, olha, venha, em Isaías ele diz isso, venha e vamos trocar razões, vamos conversar, vamos dialogar. Hoje as pessoas têm dificuldade até de dialogar entre si, quanto mais com Deus. Mas o Deus da Bíblia é um Deus que se relaciona, é um Deus que interage. É um Deus, quando ele diz aqui, que se referindo ao povo de Israel, o povo que se chama pelo meu nome, ele está dizendo, é um povo com o qual eu tenho uma aliança. O que significa isso? Eu tenho um relacionamento com este povo. E Deus, ele se relaciona através de alianças. No Novo Testamento, nós temos uma nova aliança. Jesus ensinou isso, quando ele celebrou a ceia, e disse, esse cálice é a nova aliança. O que Deus está dizendo? Olha, eu agora... a maneira como eu me relaciono com vocês é diferente. Só para você lembrar, por exemplo, no Antigo Testamento, os judeus tinham que fazer o quê? Sacrifícios. Então, quando alguém pecasse, ele tinha, por obrigação, de prestar algum sacrifício para que aquela culpa do pecado fosse aplacada. Então, aquilo era um processo contínuo. E isso era tão sério que, ainda que todos fizessem sacrifício, mas uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele tinha que entrar naquele lugar especial, que só ele entrava naquele dia, uma vez por ano, o dia da expiação. E ali ele entrava e oferecia um sacrifício pelo pecado de toda a nação. Então aquilo fazia parte daquela economia, daquela aliança que Deus tinha com Israel. Quando Jesus diz, agora há uma nova aliança, ele está dizendo, essa aliança está marcada no meu sangue. Então, acabaram-se os sacrifícios, porque o sacrifício de Cristo na cruz é perfeito, é eterno e é absolutamente providencial e pronto para resolver a nossa situação com Deus. Acabou. É uma nova aliança, é um novo relacionamento. Então, você percebe que Deus, ele está o tempo inteiro, diferentemente do que ensinam as religiões, porque toda religião vai ensinar isso, o homem tentando chegar até Deus, o homem tentando criar um caminho, o homem tentando construir rituais, o homem tentando achar um meio de agradar a divindade. Mas o Deus da Bíblia é um Deus que se revela, é um Deus que se apresenta, é um Deus que se dispõe, é um Deus que está de braços abertos e dizendo para nós, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o Deus da Bíblia. Quando Jesus quis ensinar para as pessoas como é Deus, entre outras formas, o que ele fez? Ele contou a parábola do filho pródigo. E naquela parábola nós temos duas figuras, o filho bagunceiro e o filho religioso, o filho certinho. O filho que foi embora gastar o dinheiro da família no mundão e o filho que ficou em casa. Só que todos os dois estavam errados. Mas a diferença é que um se arrependeu e o outro ficou emburrado. Por quê? Porque o outro não entendeu a expressão da graça. Quando aquele filho volta arrependido, falido, sem dinheiro, gastou tudo que o pai entregou na mão dele, a herança de um pai vivo, machucou o coração do pai, feriu a família, mas ele se arrependeu, e ele volta para casa, e o pai está lá de braços abertos, e restaura, recebe aquele filho rebelde como um filho legítimo, abraça, restaura a vida dele, faz uma festa com a volta daquele filho. Quem é esse pai? Que imagem Jesus está querendo mostrar para nós? Quem Deus é? É um Deus, é uma pessoa, é alguém que está de braços abertos para nós. Mas isso já está aqui mostrado nesse encontro de Deus com Salomão. Um Deus que se apresenta, um Deus que se relaciona, um Deus que se dispõe, um Deus que interage, e esse Deus continua fazendo isso hoje. Se você não tem sentido isso na sua vida, não é por causa de Deus, porque Deus está disponível para se relacionar com você, comigo, com cada um de nós. Ele está, porque essa é a revelação de Deus na sua palavra.
É um Deus que nos convida para chegar perto dele. É um Deus que abre caminhos para nós chegarmos até ele. É um Deus que se revela, é um Deus que se manifesta. É um Deus que está em ação no mundo. No verso 13 ele diz, olha: se eu fechar o céu para que não chova, ou se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou se enviar a praga entre meu povo. Olha que, como é sério se relacionar com Deus. Porque Deus não está nem falando aqui que faria isso com outras nações rebeldes. Deus está falando isso em relação ao povo dele. Isso lembra duas coisas. Primeira é essa, que se relacionar com Deus é uma coisa muito séria. Não é brincadeira. Caminhar com Deus é muito sério. Porque Deus está dizendo aqui, olha, se eu tiver que lançar mão do juízo sobre o meu povo, se eu tiver que disciplinar o meu povo, porque, irmãos, uma das coisas que nós nunca podemos ser no nosso relacionamento com Deus é levianos. O que é ser leviano? Leviano é desvalorizar aquilo que é santo, desvalorizar aquilo que é sério, é levar na brincadeira aquilo que nós não podemos levar na brincadeira. Ser leviano é desvalorizar aquilo que tem valor. Ser leviano é brincar com aquilo que é sério. Ser leviano é não dar valor àquilo que é precioso. Isso é ser leviano. É por isso que a Bíblia diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Se alguém é leviano com Deus, que esperança há para essa pessoa? Se uma nação é leviana em relação à vontade de Deus, que esperança há para uma nação? Se eu sou leviano em relação à vontade de Deus, ou seja, falando um português mais claro, se eu sei qual é a vontade de Deus para a minha vida, e eu não levo isso a sério, que esperança há para mim? Que caminho, que opções eu vou ter, se eu sei que Deus quer que eu caminhe por aqui, mas por causa da dureza do meu coração eu quero tomar outra direção, que esperança há para mim? O que eu vou esperar andando naquele caminho de rebelião? A Bíblia diz: há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o final é a morte. Segunda coisa que esse versículo 13 lembra para nós, além dessa mensagem de seriedade em relação à nossa relação com Deus, porque quando eu digo que Deus é um Deus que se apresenta, é um Deus que se dispõe, é um Deus que se relaciona, é um Deus que faz alianças conosco, isso não significa que isso é feito de qualquer jeito. Isso é muito sério, isso é muito pesado, isso é muito importante, isso tem que envolver toda a nossa vida, isso merece toda a nossa atenção, isso merece todo o nosso temor, toda a nossa reverência. Se aproximar de Deus é algo muito sério, é tão sério, irmãos, porque tudo que está no Velho Testamento, irmãos, são sombras das realidades que nós temos que aprender hoje. E essa proximidade com Deus, ela é tão séria, que o sumo sacerdote, se ele entrasse, ou os sacerdotes, eles entrassem para prestar os sacrifícios de forma leviana, o que seria de forma leviana? Despreparados, eles corriam o risco de morrerem, de serem fulminados diante da presença de Deus. Por que o judeu, o hebreu, ele tinha essa noção muito clara? Eles sabiam que se eles tivessem um encontro com a glória de Deus, eles poderiam morrer, porque eles sabiam da glória, do poder, da santidade, da autoridade de Deus. A grosso modo, irmãos, de uma forma muito pobre, a gente pode fazer uma comparação que não chega nem perto, mas ajuda a gente a raciocinar. Se você, de repente, soubesse que, eu não vou nem para Brasília, porque Brasília está muito ruim, vamos ficar aqui pelo estado mesmo, que o governador do estado viesse à sua casa hoje, fosse à sua casa amanhã, acho que essa noite você nem ia dormir direito, não é verdade? Você ia querer arrumar a casa, você ia querer botar algumas coisas que estão fora do lugar, ou tirar alguma coisa da sala. Se você soubesse que uma autoridade que você respeita muito fosse na sua casa, na hora que a rainha da Inglaterra chegasse na sua casa, você não ia saber nem de repente como cumprimentá-la. Mas como é que eu faço? Eu pego na mão dela, eu espero ela pegar na minha mão, eu baixo a cabeça? Como é que a gente cumprimenta uma autoridade dessa? A gente ia ficar meio sem jeito. Eu sou pastor, às vezes eu vou na casa de alguém,
principalmente se é uma pessoa que não é da igreja, que não está, a pessoa fica meio sem graça. Ah, pastor, eu soubesse que o senhor vinha aqui, eu tinha arrumado a casa, eu tinha feito isso, eu tinha feito aquilo. Um pastor. Uma vez eu fui numa casa, um garotinho perguntou se eu morava no céu. O senhor mora no céu, pastor? Acho que ele pensava que eu saía do culto e ia para o céu. Quem dera, só se eu fosse anjo, né? Não, eu expliquei a ele. Tá, ele ficou me olhando assim, meio assustado. Imagine. Então, você multiplica isso aí milhares de vezes, a noção da presença gloriosa de Deus, irmãos. O judeu sabia disso. É muito sério. E esse Deus, irmãos, é o Deus que controla a natureza. Ele controla as leis desse universo, ele controla todas as coisas. A Bíblia diz aqui, ó, se eu fechar o céu para que não chova. É Ele, irmãos, que pode dizer sim ou não. Se eu fechar o céu para que não chova, ou se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou se enviar a praga entre o meu povo, Deus tem o controle de todas as coisas nas suas mãos, irmãos. É Ele, irmãos. Se eu fechar a porta para você, ninguém vai abrir. Se eu abrir a porta, ninguém vai poder fechar, a Bíblia diz isso. Sou eu que tenho o controle, diz o Senhor. O homem, às vezes, ele acha que ele tem poder, às vezes nós achamos que temos alguma autoridade, mas quem somos nós diante desse Deus que cerra o céu, que fecha o céu? Quem somos nós diante desse Deus que tem a palavra sobre todos os elementos desse universo? É esse Deus que controla a história, é esse Deus que tem o poder, é um Deus que é difícil nós entendermos tudo isso, porque nós somos seres limitados. Como é que um ser limitado vai entender a dimensão de um ser ilimitado? Aí está um mistério, mas aquilo que Deus pode nos revelar, Ele tem nos revelado na sua palavra. E Ele é tão misericordioso, irmãos, que esse Deus, que nós estamos aqui pensando e meditando nele, como a cura de um povo, Ele é um Deus que nos revela o caminho de volta. É o Deus que nos mostra como nos voltar para Ele da forma certa. Porque o ser humano, por natureza, ele já nasce, a Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então há um anseio pelo eterno no coração do homem. O homem deseja algo além dele, ele sabe que existe algo maior, ele sabe que existe algo transcendental, algo que ultrapassa essas dimensões. Ele não sabe muitas vezes o que é isso, mas ele sente que tem alguma coisa além. Quando ele olha a natureza, quando ele olha o mar, quando ele olha um pôr do sol, quando ele olha um amanhecer, quando ele olha uma criança nascendo, quando ele vê um milagre acontecendo, uma flor, tantas coisas levam a gente a olhar e pensar, este mundo não é só isso aqui, tem algo mais, tem algo além. Se ele não conhece a Deus, ele vai dar um nome a isso, a qualquer coisa. Por isso que Deus é um Deus que se revela para dizer, olha, eu sou esse que faz todas as coisas. Eu sou esse que realizo tudo isso. Eu sou aquele que tem o poder e a autoridade. Sou eu. E você pode se relacionar comigo. E Deus mostra como fazer isso. Porque, irmãos, uma coisa que fica clara nisso aqui é que eu e vocês, nós não somos passivos nesse relacionamento com Deus. Você não é passiva nisso. Você não vai ficar de braço cruzado. A hora que Deus quiser, Deus me resgata. A hora que Deus quiser, Deus vai fazer alguma coisa na minha vida. Não é assim que funciona. Você lembra, por isso que eu expliquei rapidamente o contexto desse texto para você entender. O que Salomão tinha acabado de fazer? Salomão tinha acabado de inaugurar o templo de Jerusalém. Então, durante 7 anos, eles trabalharam pesado na construção daquele templo, daquele prédio, aonde estaria sendo marcada a presença de Deus. Isso já mostra o quê? O intenso trabalho, a intensa atividade que existe nessa relação nossa com Deus. Nós não somos passivos. Deus nos chama, ao contrário, a tomar uma posição firme nessa relação com Ele. Não é passividade, mas nós temos que ser ativos. É uma interação sua com Deus e Deus com você. Ah, não, eu não sei de nada, Deus vai fazer. Não, Deus está nos revelando, Deus tem direcionamentos, Deus tem orientações. Você lembra que o templo, ele foi construído não da cabeça de Davi, não da cabeça de Salomão.
não da cabeça de uma comissão de construtores. Eles não reuniram um grupo de engenheiros, arquitetos, decoradores, falavam, como é que nós vamos fazer esse templo para Deus? Vamos fazer uma parede assim, uma porta assim, um compartimento assim, um átrio assim, um lugar que a gente vai chamar de Santo dos Santos, outro de Santo Lugar, o pátio das mulheres, o pátio dos homens. Não, toda aquela construção, ela teve uma planta que desceu do céu. Ela teve um direcionamento. O que é que isso lembra para nós? Que Deus tem direcionamentos para as nossas vidas. E Deus espera que você e eu respondamos a Ele, à luz dessa revelação dos direcionamentos que Ele tem. Nós não temos que inventar nada, a palavra de Deus está aberta diante de nós. O que nós temos que aprender é estudar a palavra, e discernir a palavra, e com a graça e o poder do Espírito Santo, viver essa palavra. Porque a palavra de Deus, ela é o que para nós, irmãos? Ela é a planta. Do jeito que Deus deu uma planta para construir o templo, Deus nos deu uma planta para dirigir a nossa vida. E essa direção vem da palavra dele. É simples, ao mesmo tempo desafiador e profundo. A cura de um povo está exatamente nisso. Em encontrar o caminho revelado por Deus, o caminho de volta. E a Bíblia está dizendo para nós isso, que nós somos desafiados a buscar o Todo-Poderoso. Esse Deus que nós falamos dele aqui, um Deus que se apresenta, um Deus que se revela, um Deus que está disponível, um Deus que ama, um Deus que é justo, um Deus que tem todo o poder, um Deus que é santo, um Deus que é pessoal, porque ele se relaciona de forma pessoal. Você não é encorajado pela Bíblia, meu querido, minha querida, a buscar uma energia. Tem muita gente buscando uma energia, ele não sabe nem o que é. Eu estou buscando uma energia positiva, a energia do universo. Isso é uma grande mentira, um grande engano do coração do homem. Você não é encorajado pela Bíblia a buscar uma força impessoal. Muita gente fala, se Deus quiser, Deus vai com você, Deus está contigo. Mas ele fala isso porque todo mundo fala. Mas ele não sabe, para ele isso é uma energia. É um ser impessoal, é alguma entidade do universo, é alguma coisa, alguma força espiritual, alguma força invisível. Mas esse Deus não é nada disso. O Deus da Bíblia é um ser pessoal, que tem nome, que tem caráter, que tem posição, que tem vontade, que se revela, que se dispõe e que se manifesta. E qual é o caminho de volta para ele? Isso é maravilhoso, irmãos, porque Deus está revelando a Salomão. Salomão, o templo já está construído. Você fez do jeito que eu queria. Eu aprovei essa construção. Então, Salomão estava no caminho certo. E aí Deus disse para ele, olha, se em algum momento meu povo passar por algum juízo, por algum tempo de crise, se por alguma razão eu tiver que agir disciplinarmente sobre o meu povo, eu quero dizer a você o caminho da cura. O que leva a Deus a ter que agir disciplinarmente sobre um povo? Sobre a nossa vida. O que leva a Deus a fazer isso? Quando nós nos desviamos dos propósitos de Deus. Quando uma pessoa, quando um povo se desvia da vontade de Deus, pela graça de Deus, Deus tem que agir disciplinarmente para trazer a esse povo a memória da sua vontade. Tem muita gente que diz assim, quem não vem por amor, vem pela dor. Mas eu já expliquei isso aqui, que se nós somos trazidos para Deus, vai ser sempre por amor. A dor é uma disciplina de Deus, baseada no amor dele, para que você não se perca. Sabia? A dor é uma consequência do pecado. Então o Senhor está dizendo, olha, se porventura você tiver que ser disciplinado, você padecer, você passar por um tempo de crise, por causa da rebelião contra os meus propósitos, contra a minha vontade revelada, há um caminho de volta, há um caminho de cura, há um caminho de restauração. Então, meu querido, minha querida, ninguém aqui pode ou precisa perecer, porque Deus nos revela o caminho de cura, Deus nos revela o caminho de volta. Ele diz, se o meu povo, ou seja, esse povo que tem aliança comigo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença, a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos,
então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus, lembre-se, ele estava falando aqui com um povo que tinha aliança com ele. E ele está dizendo para nós aqui uma palavra que serve para todos nós. Se você não tem aliança com Deus, essa palavra se aplica a você também. Eu vou explicar daqui a pouco por quê. Ele diz, olha, primeira coisa é se humilhar. Se humilhar. O que significa isso, irmãos? Essa palavra aqui significa se submeter à vontade de Deus. E não é aí que muitos de nós acabamos tropeçando? Deus diz assim, minha filha, você tem que fazer isso. Mas o nosso coração pecador diz, Senhor, eu sei que o Senhor quer que eu faça isso, mas eu não vou fazer. Eu quero fazer do meu jeito. Então, se eu vou fazer do meu jeito, eu vou colher aquilo que o meu jeito está semeando para ser colhido. Deus está dizendo, olha, o meu caminho é esse, a minha vontade é essa, o meu desejo é que você se humilhe na minha presença, que você se ajoelhe diante de mim em arrependimento, que você se submeta, que você se quebrante. Se o meu povo, se você se humilhar, se você se quebrantar, se você voltar à minha presença, quebrantado, humilhado, isso aqui, gente, não é aquela coisa de vingança, em que duas pessoas tiveram um problema, a outra fez alguma coisa, não, quando fulano se humilhar para mim, não, aqui é o reconhecimento de que Deus é Deus sobre nossas vidas, de que Ele é que tem o poder, Ele sabe o que é melhor para mim e para você, não é uma humilhação para que o ego do Senhor seja aliviado, não é nada disso. É uma humilhação positiva que nos leva ao caminho de volta, a reconhecer que nós estávamos longe. Não foi isso que o filho gastador, o filho pródigo fez? Não foi isso que ele fez? Ele se humilhou. Quando ele estava lá comendo a comida dos porcos, ele disse assim, eu vou voltar para casa, vou falar com meu pai, pai, eu não mereço ser tratado nem como um empregado seu. Se o senhor me receber como um empregado, eu já vou me dar por satisfeito. O que é isso? Ele estava se humilhando. Só que quando ele volta humilhado para casa, o que o pai faz? O pai não pisa na cabeça dele, o pai não humilha mais, está vendo? Seu desgraçado, seu ingrato, seu infeliz, seu rebelde, eu falei para você, você não me escutou agora, está vendo? Bem feito, vai lá, vai trabalhar lá com os meus empregados. Não, a Bíblia diz que o pai o abraça, coloca um anel, aquele anel significa, sabe o quê? Que ele está de volta à família, que ele tinha direito a toda a herança que o pai tinha novamente. Coloca uma sandália nos pés, porque só os escravos andavam descalços, ele não é escravo, ele é filho. Coloca uma roupa nova, você não é mais esse trapo humano, você é uma nova criatura. E agora vamos dar uma festa, porque aquele que estava morto reviveu. Esse é o Deus. Mas antes teve que haver o quê? Um quebrantamento, uma submissão. E eu tenho certeza, irmãos, que aquele filho, aquilo era uma parábola, mas aquela parábola representa a nossa vida. É por isso que quando uma pessoa ele realmente tem uma experiência verdadeira com Jesus, humilhar-se diante do Senhor não é sacrifício, humilhar-se diante do Senhor é um prazer, é uma bênção, é uma glória, porque nós sabemos que estamos nos humilhando diante daquele que nos ama e que tem cuidado de nós. É um privilégio dizer, Deus, eu estou aqui de joelhos, eu estou aqui quebrantada, eu estou aqui quebrantado, para que o Senhor faça a tua vontade na minha vida, para que o Senhor me guie, para que o Senhor me oriente, porque eu não quero mais andar pelos meus caminhos, mas eu quero andar pelos teus caminhos, por isso eu me quebranto, por isso eu me humilho diante do Senhor. É isso que Deus está falando com Salomão. Segunda coisa, irmãos, se o meu povo orar, o que é orar? Orar é clamar, orar é falar com Deus, orar é derramar o coração diante do Senhor. Quando você ora, quando a gente ora, irmãos, nós estamos nos conectando com o Deus Todo-Poderoso, nós estamos lançando mão de recursos sobrenaturais, nós estamos invadindo uma dimensão invisível, e ali é que as coisas se decidem. O que acontece na terra é resultado do céu. Então, quando você ora, você está lançando e se dispondo a dimensões que vão muito além daquilo que eu e vocês podemos imaginar. Muito além.
Você lembra? Quando Pedro estava preso, e tudo indicava que no dia seguinte Pedro seria morto, porque Tiago já tinha sido morto e a população aplaudiu as autoridades. Então, Pedro era a bola da vez, mas a Bíblia diz que a igreja fazia intensa oração por Pedro. A igreja estava numa casa, orando. Crentes novos, crentes que estavam descobrindo as coisas de Deus à luz da nova aliança. Nem a Bíblia tinha na mão o Novo Testamento, eles tinham o Velho Testamento. Mas ali estava uma igreja orando, homens e mulheres como nós. Sabe o que a Bíblia diz? Que naquela noite, um anjo foi à prisão onde Pedro estava. E a Bíblia diz que Pedro estava assim meio que sonolento, ele não sabia se estava tendo uma visão, se estava tendo um sonho, mas ele obedeceu, o anjo disse, veste a roupa, calça a sandália, e vamos sair daqui. E diz a Bíblia que Pedro foi andando, quando ele chegou na rua, no lugar já onde ninguém podia pegá-lo, o anjo foi em outra direção, e Pedro foi para casa onde os crentes estavam orando. E aquilo foi tão surpreendente, que quando Pedro bateu na porta, ninguém acreditou. A menina que foi atender esqueceu até de abrir a porta. Ela voltou correndo dizendo, é Pedro que está aí na porta. Aí alguém disse, que nada, menina, você está sonhando. Pedro? Pedro está preso lá, nós estamos aqui orando por ele. Como nós somos incrédulos, né? Até que alguém foi lá e vamos abrir a porta. E era o Pedro que havia sido liberto de forma sobrenatural. Deus respondeu a oração da igreja. Quando a igreja ora, irmãos, há um mundo se movendo. Quando a igreja ora, quando alguém está orando, quando um povo está clamando, coisas estão acontecendo, irmãos. Como é que nós queremos ver o Brasil ser curado? Passa pela oração, passa pela humilhação do povo de Deus. Tem se falado muito isso ultimamente. Agora, na hora do culto, eu estava ali na cadeira pensando nisso. Nós vivemos um tempo onde há muita informação. Há muito livro, há muitos programas ditos evangélicos, há muitas igrejas, há muitos cultos, há muitos eventos, há um monte de congresso, há um monte de coisa, mas ao mesmo tempo há um monte de gente que não sabe nada da palavra de Deus. Há um monte de crente andando pelos seus próprios caminhos. Não é difícil a gente entender isso, é só você observar, 90% dos programas de televisão, pelo menos que eu tenho acesso, ditos evangélicos, a maioria deles, a mensagem é truncada. A mensagem não é uma mensagem evangélica, é uma mensagem bíblica. A mensagem que tem autoajuda, humanismo, que alimenta o ego carnal, que alimenta o materialismo, a ganância e os desejos do homem, do ser humano. Não leva o homem a contemplar a glória de Deus. São o que faz sucesso. Porque isso alimenta aquilo que há de pior em nós. E aquilo que nos alimenta, o que há de pior em nós, é que faz sucesso. Porque se nós não vigiarmos, nós vamos nessa direção. É assim. É assim. Basta você ver os temas todos aí, de campanhas, de encontros. Sempre diz respeito ao que? Alguma coisa que vai satisfazer a gente. Poucos levam a reflexão de dizer, não, você precisa buscar a Deus. Não porque Deus tem algo a lhe dar, mas por quem Deus é, e você precisa reconhecer isso. A nossa nação, entre outras coisas, ela está doente, porque ela tem se afastado dos princípios de Deus. Quando eu falo nação, não estou falando de governo não, estou falando de nós, povo brasileiro. E basta você ver, que a maioria dos escândalos que acontecem aqui, tem crente no meio. Não adianta, irmãos, a gente ir para a rua, fazer manifestação, e nós mesmos sermos parte de toda essa corrupção que está aí. E ainda queremos, às vezes, colocar o selo de Deus. Ah, Deus me abençoou. Deus te abençoou como? Não, eu fui lá e tinha um irmãozinho lá, o irmão me fez furar a fila. Isso não é bênção de Deus, isso é uma pequena corrupção. Sei lá, irmão, são tantas possibilidades. Eu estava orando para Deus me dar uma vaga no estacionamento. E quando eu cheguei lá, tinha uma vaga prontinha para mim. Só que tinha um problema, aquela vaga era de deficiente. E o irmão não era deficiente.
Quando se coloca o carro ali, é uma pequena corrupção. E que vai se somando e vão se transformando em grandes corrupções. E por aí vai. E por aí vai. Isso está na nossa cultura brasileira, o tal famigerado jeitinho brasileiro. E nós, evangélicos, cristãos, que dizemos que somos seguidores de Jesus, não podemos partilhar dessa filosofia de vida. Querer levar vantagem em tudo. Porque isso não é de Deus. Nós cantamos nessa noite, venha o teu reino. O reino de Deus é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então é um reino de justiça. Não é um reino de esquemas, de pecados, de jeitinhos, de maracutaias, de corrupções, de mentiras ou coisas semelhantes. Por isso que o Senhor está dizendo, se o meu povo se humilhar, se o meu povo orar, buscar a minha face. E quando você busca a face de Deus, uma das coisas que vai ser revelada são os nossos pecados. É por isso que nem todo mundo está disposto a buscar a Deus. Quais são as reuniões menos frequentadas das igrejas? São as reuniões de oração. Convida para, como alguém escreveu esse dia na internet, convida para orar. Convida para orar, vem 20. Convida para comer, vem 200. Tem churrasco, tem oração e churrasco. Eu vou orar um pouquinho, estou precisando orar. Tem só oração. Paz, eu estou com a vida tão agitada que estou sem tempo de ir na reunião de oração. Mas se a gente colocar um tempero nessa reunião de oração, olha, essa oração vai ser uma campanha de 7 portas abertas. Campanha do encontre o amor que você sonha. E aí a gente vai dando um verniz mundano a coisas que não tem nada a ver com o Evangelho. Aí depois a gente se espanta quando a gente percebe que aquele que se dizia pastor, na verdade era o lobo. Não era pastor, era lobo. Ou aqueles que estavam ali ao redor, ou liderando aquele grupo, na verdade estava mais para uma quadrilha do que para um grupo de presbíteros, de líderes de uma comunidade evangélica. A gente se espanta, mas se espanta por quê? Se o que já estava sendo trabalhado ali, alimentado e pregado, não tinha nada a ver com o Evangelho. A gente fica querendo imitar o mundo. O mundo não vai ser ganho a igreja imitando o mundo. O mundo precisa de uma mensagem diferente. E essa mensagem diferente, ela diz para o mundo, ó, você precisa se humilhar, você precisa orar, você precisa buscar a minha face. Eu estava meditando nesse texto, algumas versões dizem assim, buscar a minha presença. Outras versões dizem buscar a minha face, mas nenhuma versão diz buscar as minhas mãos. Mas o que é que nós queremos sempre? Buscar as mãos de Deus. Isso simboliza o quê? Eu quero sempre as bênçãos de Deus, mas buscar a face de Deus significa que eu vou ter uma relação pessoal com Deus, que Deus vai contemplar a minha vida por inteiro, todo o meu ser vai estar claro, patente, nu diante de Deus. Deus vai contemplar as mais profundas áreas da minha vida, aquelas áreas mais obscuras que eu quero esconder de todo mundo, mas que Deus vai contemplar. Mas eu não estou disposto. Mas se for para buscar as mãos do Senhor, buscar alguma bênção do Senhor, eu sou o primeiro da fila. Mas Deus está dizendo aqui, se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face, ou seja, buscar uma comunhão real comigo, buscar realmente ter e me olhar face a face, ter um encontro comigo, como Isaías teve no templo naquele dia. Ele viu Deus face a face. É maravilhoso, irmãos, naquele momento do encontro de Isaías com o Senhor, que Isaías ele não pede nada a Deus. Ah, Deus, já que eu estou na sua presença, deixa eu aproveitar e te pedir, olha, libera para mim aquela casa própria. Ah, Deus, eu estou na tua presença, aproveitar, libera para mim aquele carro zero. Ah, Senhor, eu estou na tua presença, libera para mim aquele namoro, libera para mim aquela bênção que eu estou buscando. Não. Quando ele teve diante da glória de Deus, ele disse, eu vou morrer, porque eu sou um homem pecador. Eu estou perdido agora, porque eu estou vendo a glória de Deus aqui, e não vai sobrar nada de mim aqui. Mas a graça de Deus se manifesta, sempre a graça, irmãos. E uma brasa tirada do altar, e aquela brasa toca os lábios de Isaías, e Isaías agora é curado. E o Senhor diz, olha, foi tirado o teu pecado.
você pode estar na minha presença. E a única resposta para quem tem uma experiência dessa, sabe qual é? É andar na presença do Senhor. Foi o que Isaías fez: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, eu estou aqui nas tuas mãos, faça da minha vida o que o Senhor quiser fazer. É por isso que ser crente é assim. Quando você tem uma experiência verdadeira com o Senhor, você vai querer andar com Deus de verdade. Ter uma experiência verdadeira com o Senhor não é simplesmente ser membro de igreja. Ter uma experiência verdadeira com o Senhor é querer andar na presença do Senhor, é ter prazer em Deus, é se alegrar em Deus, não apenas com as mãos, mas em primeiro lugar com a face. E quem encontra a face vai ser abraçado pelas mãos, irmãos. A última palavra de Deus, nos mostrando o caminho de volta, está nessa frase: e se desviar dos seus maus caminhos. Arrependimento, mudança de rumo. Se humilhar, orar, buscar a minha face e começar a viver de forma diferente. Sabe quando é que a nossa nação vai ser curada? Quando o povo que se chama pelo nome do Senhor se desviar dos seus maus caminhos. Você imagina, irmãos, se esses milhões que se dizem evangélicos no Brasil dessem um testemunho evangélico de verdade. Eu sei, irmãos, nós sabemos que nenhum de nós é perfeito, que todos nós lutamos com as nossas imperfeições, que todos nós temos as nossas batalhas pessoais, todos nós as temos, mas há critérios mínimos. A gente se baseia ao dizer: não, mas Deus sabe que eu não sou perfeito, então a gente abre a porta para qualquer coisa. E aí a gente não vê a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Você sabia que os índices de divórcio entre os crentes é igual, e às vezes até maior, do que os descrentes? Sabiam disso? Estatisticamente no Brasil? Você sabia que hoje está virando normal jovens crentes transando sem ser casado? Está virando normal. As igrejas, tem igrejas que já, eu não sei se você soube, mas essa semana, eu vou falar porque saiu na internet, uma igreja da Convenção Batista Brasileira, lá de Maceió, decidiu em assembleia aceitar no seu hall de membros homossexuais praticantes. A igreja, ela é inclusiva, sim, nós aceitamos. Se chegar alguém aqui e dizer: pastor, eu luto com esse problema de homossexualidade, ok. Você quer mudar de vida? Você quer caminhar com o Senhor? Você entende que biblicamente isso é uma questão que você precisa tratar com Deus? Se você quiser, nós vamos caminhar com você. Isso é uma coisa. Agora você diz: não, pode vir, traz seu namorado também. Se bobear, a gente faz até o seu casamento aqui. Isso é diferente. E é isso que essa igreja decidiu essa semana, oficialmente, em assembleia. É esse o tempo que nós estamos vivendo. Estou falando de Europa, de Estados Unidos, estou falando de Brasil. É o tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo aquilo que Isaías disse. A sociedade está chamando aquilo que é ruim de bom e chamando aquilo que é certo de mal. Há uma troca, há uma inversão de valores. É por isso que os pais hoje têm tanta dificuldade de criar os filhos. Porque tem pai e mãe que tem até medo de falar a verdade para os filhos, de dizer o que é certo e o que é errado. Mas se nós somos do Senhor, nós temos que mostrar o caminho, irmãos. Se eles vão seguir ou não, é problema deles com Deus, mas nós temos que mostrar a eles o caminho certo, o caminho da palavra. E antes disso, eu como pai, como mãe, tenho que seguir esse caminho. Não adianta eu mostrar para ele e eu mesmo não fazê-lo. Meu filho vai para a escola dominical, meu filho vai para o culto de oração, mas na hora do culto de oração, na hora da escola dominical, eu estou em casa dormindo ou fazendo outra coisa. Aquilo que eu faço fala mais alto do que as minhas palavras. Não adianta. Depois eu bater no filho, bater na criança, ou bater na menina, no rapaz, para dizer que ele tem que fazer. Não. A modelagem vem por imitação. Ele vai me imitar. Ele vai ver e aquilo que é bom ele vai fazer igual. Ele pode até não concordar, mas ele vai ter que dizer: não, eu vacilei, mas o meu pai ou a minha mãe, eles fizeram certo. Eles caminharam certo. Naquilo que eles aprenderam da palavra de Deus, eles procuraram caminhar certo. Ninguém é perfeito, irmãos. Nós não somos legalistas. Mas a Bíblia está dizendo para nós que nós podemos voltar para Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque tudo isso é possível com a graça de Deus, irmãos.
E olha, como esse Deus é um Deus abençoador, ele disse que se nós voltarmos à presença dEle, se nós nos humilharmos, se nós buscarmos a face dEle, se nós fizermos isso em oração, se nós procurarmos agir de acordo com os propósitos dEle, nos desviar dos nossos maus caminhos. E quem é que ganha mais se desviando dos maus caminhos? Somos nós mesmos. Ele diz, sabe o quê? Que Ele vai ouvir. Ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. O Senhor está dizendo que Ele é um Deus que ouve, é um Deus que perdoa, é um Deus que restaura. E é assim que Ele faz na minha vida e na vida de cada um de nós. Quando a gente se volta para Ele de verdade, Ele vem e restaura a nossa vida, Ele vem e nos fortalece, Ele vem e refaz, Ele perdoa os nossos pecados. A Bíblia diz que Ele nos faz novas criaturas. Então eu não preciso viver derrotado, eu não preciso viver caído, eu não preciso viver abatido, derrubado pelo peso dos meus pecados. A cura na presença de Deus, a restauração na presença do Senhor. O Senhor tem um caminho de volta, o Senhor tem um chamado para uma nação ser curada, para um povo ser restaurado, para uma vida ser restabelecida, irmãos. Tem uma coisa aqui muito forte que eu quero deixar com a igreja dessa noite, nessa mensagem. No verso 16 diz assim, no verso 15 e 16 diz assim: os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que fizer neste lugar. Que lugar é esse? O templo de Jerusalém. Aí no verso 16 ele diz: escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre, e os meus olhos e o meu coração estejam perpetuamente fixos dele. Lembre que eu comecei essa mensagem falando de alianças. Nesse momento aqui, Deus tinha uma aliança davídica, uma aliança com o povo, e dentro daquela aliança, aquele templo de Jerusalém era um instrumento físico, geográfico, histórico, era um marco, era uma referência dessa relação, dessa aliança que Deus tinha com o seu povo. Então, aquele templo, como eu disse, ele não foi construído por causa da cabeça de Davi ou de Salomão. Deus revelou esse propósito a Davi. Como Davi não pôde construí-lo, Deus passou essa missão para o descendente seguinte, Salomão. E ali agora esse templo estava construído. E Deus está dizendo: olha, eu vou estar relacionado a este lugar. Nessa aliança que eu tenho com vocês, este espaço chamado Templo de Jerusalém faz parte como referencial, como um marco, como uma referência dessa relação. Meus amados, hoje, na nova aliança, nós temos essa aliança firmada em Jesus, como Senhor e Salvador. É por isso que esse lugar não é templo. A Bíblia diz, Jesus, um dia, ele disse essas palavras: pois eu vos digo, falando dele mesmo, aqui, eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. É Jesus, irmãos. Ele é maior do que o templo. Ele é o caminho de volta. É nele que hoje nós estamos aliançados com o Pai. É através de Jesus. É por isso que o templo de Jerusalém para nós, ele já não é mais referência de encontro com Deus, porque Jesus é maior do que o templo. Eis que está aqui alguém que é maior do que o templo, Jesus. Um dia ele disse: destruirei este templo, e em 3 dias o reconstruirei. Os judeus, as autoridades judaicas entraram em crise. Como pode? Esse templo levou anos para ser construído, e já nem era mais o templo de Salomão, já era um outro templo. Mas Jesus não estava falando do templo, ele estava falando do seu próprio corpo. Ele estava profetizando que ele iria morrer, mas em 3 dias ele ressuscitaria, porque Jesus é maior do que o templo. Ele é o Deus Todo-Poderoso, revelado em carne, manifesto entre nós como homem. Ele é maior do que elementos humanos. É por isso que nós hoje não estamos ligados a referenciais geográficos.
A sua oração, a minha oração para ser ouvida, não precisa ser feita aqui dentro. Nós nos reunimos aqui para momentos como esse, de adoração, de glorificação, de ensino, de edificação mútua, de treinamento. Mas aqui não é templo, aqui não é altar. O templo agora, no Novo Testamento, está focado em Jesus. E quando nós nos arrependemos, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem habitar em nós. E nós agora somos feitos morada de Deus. Somos templos ambulantes. E se nós pudermos fazer uma comparação, o nosso coração é o altar onde Deus quer habitar. Ao nos aliançarmos com Jesus, irmãos, nós estamos na posição exata para vivermos as promessas de Deus para nós. Todas essas promessas que Deus revelou a Salomão, de curar, de perdoar, de ouvir, de restaurar, elas hoje se cumprem em Jesus Cristo, porque Ele é maior do que o templo. Ele é Deus. Se nós queremos ser alcançados por essas bênçãos, redenção e todas as bênçãos que vêm com Jesus, por isso Paulo diz, escrevendo aos Efésios, que nós cristãos somos abençoados com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Potencialmente, em Cristo Jesus, todas as bênçãos de Deus estão sobre o povo de Deus. Isso passa pelo quê? Por uma relação verdadeira com Deus. Ser discípulo, ser servo, ser seguidora, ser seguidor de Jesus. É isso que dá sabor, é isso que dá sentido à nossa existência, meu querido. É isso que completa a nossa vida. É isso que dá rumo à nossa existência. É caminhar na presença do Senhor. Naquele tempo, os judeus tinham que se voltar para a direção do templo de Jerusalém. Naquele tempo, o sonho de um judeu que de repente estivesse morando longe de Jerusalém era vir a Jerusalém e adorar a Deus naquele templo. O sonho de toda a família era fazer uma viagem e levar a família ao templo para orar e sacrificar no templo. Você lembra que quando Jesus era criança, aonde os pais dele o levaram? Ao templo. Já não era esse templo glorioso de Salomão, mas era o templo que estava lá, ainda focado nessa aliança antiga. Então aquele lugar era um lugar especial, porque na mente, na cultura, estava incrustado na mentalidade, no inconsciente do povo judeu, que aquele lugar era um lugar de encontro com Deus. Hoje, Deus destruiu esse lugar. Você já pensou? Havia naquele templo a Arca da Aliança. Imagine se essa arca existisse hoje. Nós evangélicos certamente nos transformariam em idólatras. Porque certamente eu acho que estaria no coração, eu queria passar a mão naquela arca. A Arca da Aliança, a Arca do Templo de Salomão. Mas Deus, na sua sabedoria, eu acho que Ele já destruiu isso há muito tempo. Se ela existe em algum lugar, eu acho que ninguém vai achar. Mas como o homem, ele é idólatra por natureza, o que ele faz? Ele fica construindo arcas, entrando na igreja com arcas, e isso não edifica as pessoas, porque leva as pessoas a pensar na categoria de uma aliança que já passou. Nós não somos da antiga aliança, nós somos de uma nova aliança, firmada em Jesus, pelo sangue derramado na cruz do Calvário. A graça de Deus está manifesta a todos, trazendo salvação a todos. Então, meu querido, você e eu somos alvos das bênçãos de Deus em Cristo Jesus. Aqui está alguém que é maior do que o templo, disse Jesus, falando de si mesmo. O caminho, meus amados, está aberto. A cura de um povo, a cura da nossa nação, a cura das nossas vidas, está na restauração da nossa relação com Deus. Como assim? É verdade. Vou dar um exemplo. O pastor está viajando. Não, meu querido. Estou com os pés firmes no chão. Se todos esses políticos poderosos que roubaram dinheiro através de todas essas falcatruas de Petrobras e de outras empresas estatais que nós nem sabemos ainda que sabemos que existe. Porque infelizmente no Brasil é uma cultura, toda obra pública tem um percentual que vai para a corrupção, 10, 20%. Infelizmente é assim. Desde aquela prefeitura mais pobre lá do sertão,
até as altas esferas do governo federal. Infelizmente, isso está na nossa cultura. Por isso que o Brasil está vivendo esse momento também. Agora você imagine, se todos aqueles diretores de Petrobras, aqueles homens poderosos, que na maioria deles já tinham salários, na média brasileira, excelentes, tinham vantagens excelentes, se eles temessem a Deus, se eles tivessem temor do Senhor, reconhecessem o Senhor diante deles, e quando fosse oferecido a eles uma maracutaia, eles dissessem: não, eu não aceito isso, nós vamos fazer no preço justo e no preço mais barato, e nós não vamos desviar um centavo sequer, porque eu temo a Deus. Nossa nação seria a nação mais rica do mundo, não é verdade? Então não estamos falando aqui de religião, de algo que não tem nada a ver com a vida, nós estamos falando da vida, porque nós estamos como estamos. Por que falta remédio, falta médico? Você vai num postinho, o SUS, na sua teoria, o SUS teoricamente como programa, como sistema de saúde público, é excelente na teoria, mas por que ele não funciona? Porque existe corrupção, existe má vontade, existe desvio de dinheiro. Isso tudo é pecado, isso é o pecado estrutural, o pecado da sociedade, o pecado que está no coração do homem se manifesta na sociedade. Por que um juiz recebe dinheiro para liberar uma sentença favorável a alguém que ele sabe que é culpado? Corrupção, pecado do coração, ganância. Por isso, se o homem se arrepender, se humilhar, orar, se voltar para Deus, a cura, a libertação. Eu já ouvi histórias, irmãos, de gente que ao se converter, foi se apresentar na polícia, dizer: olha, eu vim aqui me apresentar, porque eu cometi tal crime e agora eu sou crente, e eu vim aqui pagar a minha dívida com a sociedade. Eu já ouvi casos assim, e Deus na sua graça acaba abençoando aquele homem, ele recebe um perdão, recebe uma pena menor, e Deus honra a vida daquele servo, que foi capaz de tomar uma atitude assim. Isso acontece. Nem tudo está perdido, porque ainda existem homens e mulheres que temem a Deus. O caminho, irmãos, é esse, é restauração na nossa relação com o Deus soberano e todo-poderoso, e com a sua vontade revelada a nós nas Escrituras. O caminho qual é? Da cura para uma nação, da cura para as nossas vidas, é buscar ao Senhor, a sua vontade, que Ele revela a nós na sua palavra, e Ele nos capacita, irmãos, no poder do Espírito Santo, a viver aquilo que Ele nos manda viver. Deus não nos manda fazer nada que Ele não nos capacite a fazer. Se Deus te manda perdoar alguém, Ele te capacita a perdoar. Se Deus te manda liberar perdão para alguém, Ele te capacita a fazê-lo. Se Deus te manda acertar alguma coisa, Ele nos capacita para fazer a vontade dEle. Não é eu tentando fazer algo para agradar a Deus, é Deus agindo na minha vida para que eu possa viver para a glória dEle. É diferente. Há muita gente lutando, suando, se esforçando e não consegue, porque está tentando fazer na sua própria força. Mas quando você se humilha, quando você ora, quando você busca a face de Deus, quando você diz: Senhor, eu quero me desviar dos meus maus caminhos, Ele vai mandar o Espírito Santo até você, Ele vai te capacitar de forma sobrenatural, e você vai ser capaz de viver para a glória dEle, como uma pessoa restaurada, porque Ele diz que vai ouvir, vai perdoar e vai restaurar a sua vida. Vamos orar? Feche os seus olhos agora, abaixe sua cabeça. Converse com Deus agora, meu querido. Converse com o Senhor. Eu pedi a Deus que falasse com você através desse culto, através dessa mensagem. E uma palavra que Deus me deu foi que a palavra dele não volta vazia, mas assim como a chuva cai e ela rega a terra e não volta vazia, ela não volta sem cumprir o propósito para o qual foi enviada. Assim é a palavra do Senhor. Eu tentei expor as Escrituras para você nessa noite, para que você entendesse quem é esse Deus que nos chama a buscá-lo, a seriedade disso. E esse Deus quer ter um relacionamento com você.
Esse Deus quer que você o tema e ande na presença dEle. Esse Deus quer que você ajuste a sua vida com a graça dEle, com o poder do Espírito Santo, à vontade dEle. Da forma que Deus deu um projeto a Salomão, através de Davi, um projeto do tempo. Deus tem um projeto para a sua vida. E esse projeto está descrito na palavra de Deus. E esse projeto ele é vivido dia após dia. Dia após dia. E ele é vivido quando a gente anda na presença de Deus. Quando a gente anda no poder do Espírito Santo. Coloque sua vida nas mãos de Deus. Arrependa-se dos seus pecados. Clame pela misericórdia de Deus sobre a sua vida. Volte-se para o Senhor. A Bíblia diz que Ele é grandioso em perdoar. Enquanto estamos aqui, nós estamos tendo tempo de nos arrepender dos nossos pecados, de render a nossa vida a Deus, de entregar o nosso caminho a Ele. Mesmo que você já seja um cristão, meu querido, nós precisamos parar e pensar. Lembre-se que essa palavra que Deus deu a Salomão, ela não era uma palavra evangelística nos nossos modos, era uma palavra direcionada a um povo que já tinha uma aliança com Ele. Ele disse: se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos. Isso significa que mesmo nós que já somos aliançados com Ele, se não vigiarmos os nossos pés, não vigiarmos nossos pensamentos, não vigiarmos nossos lábios, nossas mãos, nosso andar, nós corremos o risco de andar fora do caminho do Senhor. Mas há perdão, há misericórdia para aquele que se arrepende e volta. Aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então volte-se para o Senhor, meu irmão. Volte-se para o Senhor, minha irmã. E viva como um abençoado, como um aliançado. Alguém que tem uma aliança com Jesus. Uma nova aliança no poder do Espírito Santo. Alguém que é habitado pelo Espírito Santo e que vive no poder desse Espírito que nos capacita a viver para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor, aqui é um povo que acabou de ouvir a Tua palavra, Senhor. E nós precisamos do Senhor, Pai. Nossa nação está enferma. E nós fazemos parte disso, Senhor. Nós temos a nossa parcela de culpa, Senhor. Não adianta dizermos que é o outro. Nós precisamos nos implicar neste processo. E parar e pensar qual é a minha parte em tudo isso, Senhor. Como servos do Senhor. Então, Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da minha vida, da vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, Pai. Tenha misericórdia, Senhor, nos ajude a realmente sermos moldados no caráter de Jesus. Nos ajude, Pai, a nos desviar dos nossos maus caminhos. Às vezes, Pai, nós cometemos um pecado da presunção. Achamos que já estamos bem. Achamos que somos bons. Achamos que já estamos excelentes, Pai. É verdade, Senhor. Quando a gente olha para a gente pior do que nós vamos estar excelentes, sim. Mas o Senhor nos chama a olhar para Jesus. E quando olhamos para Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Mestre, nós vemos quanto precisamos crescer, Pai. Então nos ajude, Pai, a crescer mais em Jesus. Hoje nós não oramos olhando para o templo de Jerusalém. Hoje nós oramos olhando para Jesus, Pai. Então nos ajude, Pai, a refletir a imagem de Jesus. A sermos como Ele, Pai. A andarmos como Ele, a falarmos como Ele, a servirmos como Ele, Senhor. Porque é para isso que o Senhor nos chama. Trabalha nas nossas vidas. Trabalha na vida de cada um aqui, Pai. Daqueles que nessa noite estão entregando sua vida ao Senhor. Daqueles que são novos na fé. Daqueles que hoje estão parando para pensar nisso com mais seriedade. Senhor, por nós mesmos nós não temos capacidade nenhuma. Mas, como diz a Tua palavra, nenhum poder temos se do céu não nos for dado, Pai. Se não recebemos do Senhor, não temos condição, Pai. Capacita-nos, Senhor.
capacita o teu povo, Senhor. Capacita as vidas nessa noite que querem mudança em suas vidas, Pai. Dá a elas poder, dá a elas autoridade espiritual, dá a elas discernimento espiritual, dá a elas, Pai, a libertação que elas precisam, Senhor. Liberta de vícios, liberta, Senhor, de pensamentos errados, liberta de estilos de vida pecaminosos, liberta, Senhor, de tudo aquilo que tem afastado da Tua presença, Senhor, e nos coloca no caminho certo, Pai, no caminho de santidade, no caminho do temor, no caminho da adoração, no caminho do testemunho, no caminho do serviço, no caminho do equilíbrio, no caminho do fruto do Teu Espírito, no caminho do caráter de Jesus sendo manifesto em nós, Pai. Trabalha, Senhor, na vida de cada um aqui nessa noite. Não deixa a gente ir embora da mesma forma, Senhor, mas que a Tua palavra, como a chuva que cai e rega a terra, que esta palavra possa cair nos corações e produzir os frutos que o poder do Senhor pode gerar em nossas vidas. Faz isso, meu Deus, para a glória do Senhor, para a nossa felicidade, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém, Senhor.